Ô, Vel, antes de a gente começar isso aqui, eu quero só falar uma parada aqui. Sobre aquele lance ainda do Chupa Minha Língua. É, tem um camarada meu que ele é budista, tá? E eu conversando com ele e tal, e ele falou que isso é comum, tá? Não vou falar o nome, vamos fazer um nome fictício, Rafael, o nome dele, Rafael, né? Ele falou que isso é comum, só que é comum no motoclube que ele frequenta. A piada com o Rafael é ouvinte, só pra dar uma zoada nele. Rafael, brigadão, ele ouve. É ele que comenta, é anônimo lá, zoando a gente lá. Entendeu? É ele. E falou da minha dicção. É ele que falou isso. Ele fica chupando a língua dos caras lá no motoclube. Ah, obrigado pelo feedback e vai se ferrar. Ô, Velk, Ou, ou paga o torrino, como chama? Fonoaudióloga também a é. gente aceita. Ou vai cuidar da sua vida também, ele tem essa opção também. Entendeu? Vai cuidar da sua vida também, né, Rafael? Brincadeira, Rafael. Ouve aí. Inclusive, o Rafael ajuda a gente bastante aí, que ele bota no repeat lá e vai trabalhar. Valeu, Valeu, amigo. Rafael. Continua chupando língua aí, você e os motoboy aí do seu motoclube. Só para os caras ficarem putos. Aí amanhã tá todo mundo aqui na frente. Quem que é motoboy aí, filha da puta? Ô, Velk, tem umas paradas que é o seguinte. Que é melhor? Você ser preso, ser privado da liberdade, cumprir sua pena e vazar? Ou você, de uma certa forma, fugir disso, né? Não aparecer mais naquele país, só que você cumprir uma pena muito maior que isso? De quem que eu tô falando? Do Cuca. O Cuca foi condenado, né? Não vou nem falar que foi acusado, porque ele foi condenado, né? Foi condenado por estupro, né? Ele nega, ele fala que estava no quarto, que não fez, que não participou, tal, mas encontraram o sêmen, a menina reconheceu ele como ter participado e tudo mais. Não só o Cuca tem o Henrique, que foi um zagueiro também, jogou Corinthians, Portuguesa, começou no Grêmio junto com o Cuca. Tem outros dois caras que a carreira profissional não foi para frente, né? Eles trabalharam com outras coisas dentro do futebol. Só que, porra, o Cuca, um negócio que aconteceu no meio dos anos 80, vai fazer aí 40 anos, praticamente, e, e ele ainda é punido por isso. É estranho, muita gente estranhou o fato de, pô, por que agora estão falando disso? Sempre, de uns tempos para cá, sempre teve um burburinho desse lance do Cuca, quando ia para algum lugar ou outro, tinha que sempre aquele grupinho de mulheres que não aceitava, mas logo se calava por conta do resultado esportivo. Aqui no Corinthians que teve esse problema. E isso porque o Cuca já foi treinador do Flamengo, que também é outra coisa que tem uma massa gigantesca de torcedores, né? Aquela desgraça daquele time. Mas isso eu tenho que reconhecer, não posso mentir, não posso falar que eu tô doidão. Não, são 5 caras só que eles botam Photoshop, entendeu? Mas é uma coisa louca, né, cara? Porque talvez, eu não sei qual que é a pena para isso na Suíça, mas talvez se ele tivesse sido preso, ficasse lá, ele já teria pago para a sociedade. E hoje ele está sendo cobrado disso, né? Inclusive, eu acho que a carreira dele no futebol acabou depois disso. Ele não vai conseguir trabalhar mais em lugar nenhum. Ah, não. E engraçado, sim, eu também, que a gente começa desse fato. Ele foi treinador de São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar disso. Foi treinador do Santos, parece que começou no Atlético Mineiro, como Mineiro. foi levantado. Tem também uma história que lá nos anos 90 ele estava no Grêmio, algum jornalista cobrou ele, mas foi um assunto sempre tratado Isoladamente. banho-maria, como se não fosse acontecido nada, né? E recentemente foi a própria torcida do Corinthians, isso que foi interessante, a própria torcida do Corinthians não aceitou o cara, dado ao passado dele, e assim, eu não falo, me reservo o direito de não ter uma opinião formada sobre o assunto, tá? Que é muito raro para mim. Mas assim, o cara realmente ele levantou uma menina. Não sei se. E daí também é outra coisa que a gente tem que colocar, olhar os olhos de cada coisa. Não sei se foi eu não sei se foi algo que não foi consensual ou se o abuso é decorrente da idade dela. E É, também, hoje não mudaria nada, na época mudava, porque na época ninguém pensaria isso como uma violência. Então tem que colocar isso no frigir dos ovos também, né? mas você está falando do ponto Na de vista época, da legislação daqui ou de lá? não, assim, nós vamos falar moralmente para Moralmente, nós, tá? né? Legalmente. Você não pensaria que a pessoa que por livre e espontânea vontade manteve relação
apesar da idade dela, seria uma violência. Você pensaria na violência sexual quando violência é baseada na falta na coação, né? Não que que ela não consentiu porque ela não tem discernimento para isso, que é o que você presume quando uma criança pratica sexo com um adulto. Que é o estupro presumido. E é abominável, eu não estou falando o presumido. contrário, é abominável uma coisa dessa. Só que na época não se tinha essa consciência. Hoje se tem, e hoje se cobra. E então, o que eu acho também, talvez, muito da postura dele nessa aí não foi legal. Ele poderia ter partido do princípio, eu não pensava assim, hoje vendo minhas filhas, vendo a sociedade evoluir, eu tô errado, estava errado, a gente tem que pensar no jeito de reparar isso, sei lá. Mas também a postura dele não ajudou nesse caso. Mas, de fato, para mim, eu tô bem dividido, assim, ao mesmo tempo que eu fico orgulhoso da torcida do Corinthians, sou São Paulino, né? De ter eles mesmo, porque, tipo, geralmente o cara parte do princípio que, é do meu lado, eu tenho que proteger, né? E quantas vezes aceitaram a idiotice de idiotas porque tava no próprio time? Sim. E eles mesmos partiram, não, a gente não quer esse cara, infernizaram até que ele saiu. É um fato novo. Vamos ver se aplica ao Daniel Alves, ao Robinho, ao jogador de São Paulo. O Robinho isso aconteceu. O Robinho, quando saiu do Atlético Mineiro e se especulou voltar ao Santos, parte da torcida feminina do Santos foi lá, fez protesto na frente da sede administrativa do Santos, falou que o Robinho não. Eu não sei se foi essa a motivação dele não ter voltado para o Santos, mas aí depois ele foi lá para a Turquia. Que também é o seguinte, ele foi para a Turquia porque a Turquia não tem tratado de extradição com a Itália, né? Porque o Cuca, o Robinho, o Daniel Alves dançou, porque ficou lá. Mas esses caras não podem pisar em nenhum país. A Itália faz parte da União Europeia, né? Parece que o Cuca também, o caso do Cuca já prescreveu, uma coisa assim, tá? Agora tô passando, eu li em algum lugar. Isso aí eu já não... Sobre a legislação suíça da época, principalmente, eu não sei. Né? Também não sei se lá tem os mesmos preceitos daqui, né? De que aqui dúbio pro réu, não sei se lá... Tem a condenação moral e essa que ficou. Isso aí, cara, pra mim a carreira do Cuca acabou no futebol. Ele não vai ter paz. Onde ele pisar agora, entendeu? Ele já tinha, na boa, aquela época ele falou que quando no Palmeiras, sempre que ele saiu do Palmeiras, com alguns meses voltou, que veio até aquele Eduardo Batista, pra mim já foi aquilo ali. Entendeu? Que a família falou, mano, de repente começou a pipocar esse tipo de coisa. E aí ele falou, problema de saúde da família, vou ficar com a minha família. E aí ele voltava. Aí, ele foi pro Santos, foi vice-campeão da Libertadores com o Santos. Ele voltou pro Atlético Mineiro, né? Ele foi campeão da Libertadores pelo Atlético, foi campeão brasileiro da Copa do Brasil ano retrasado pelo Atlético. Entendeu? Ele sempre teve esse burburinho, mas sempre foi muito abafado pelos títulos. É aquilo que você falou. Aquilo assim, tá ganhando, tá bom. Né? Então deixa quieto. E você falou da torcida do Corinthians, isso realmente tem que se enfatizar e louvar isso, porque sempre foi uma torcida que se posicionou. Né? É marcada pela questão das diretas já, entendeu? Repudiou, por exemplo, lógico que tem corintiano que é bolsonarista, mas teve acho que uma ida do Bolsonaro, que ele ia no jogo do Corinthians, a torcida falou que aquele não vai pisar para ver jogo não, irmão. Entendeu? Tem tudo isso, então a torcida do Corinthians sempre se posicionou nesse sentido, né? Tem até a famosa democracia corintiana. Então isso eu achei legal. Parte quando a torcida ela pensa numa coisa, coloca uma coisa acima do próprio clube. Isso é maneiro quando isso acontece, entendeu? Não é só futebol, né? E é muito interessante assim, vamos ver como que vai se isso vai marcar o futuro. Você vê que o São Paulo já abriu mão de 2 atletas para violência doméstica. Sim, mandou embora, né? É Pedrinho o nome? Pedrinho, e assim, viu? O São Paulo piorou muito depois que ele saiu. Se fosse em outros tempos, o cara tá jogando bola, o problema dele é lá fora. Que, mano, o caso Robinho, teve o lance do Daniel Alves, que foi gritante, estava na mídia até pouco tempo atrás. E aí até acho que o Cuca veio também agora esse lance de crescer, esse aumento do falar o lance do Cuca por conta disso, né? Começou a puxar os assuntos, falou, tem o Cuca. E, mano, tem o Jobson,
Lembra daquele Jobson, cachaceiro, jogou no Botafogo? Ele também foi acusado disso, entendeu? Não sei como é que ficou o caso dele, ele, salvo engano, ele foi pego num motel como menor de idade, tá? Que é aquele lance da presunção, né? Pela legislação brasileira. Cara, tem N coisas de N jogadores aí que tem casos de que pega mulheres contra a vontade delas. Ressalva feita sem ser o escrotão. Aqui vem o Bruno escrotão de novo que tomou aquela invertida na mulher do Denão, né? Mas tem muita mulher interesseira também que quer dar golpe nos caras, Sim. que sai com os caras, fica depois tentando extorquir os caras. Falou, ó, ou você me paga, ou compra tal coisa pra mim, senão eu vou falar pros outros que você me pegou à força. E hoje em dia, não interessa se você fez ou você não fez. Se tá nas redes sociais, irmão, você fez. Entendeu? E a repercussão é grande, você fazendo ou não. E depois, quando chega e fala, não, ele não fez nada, às vezes nem fala. Eu sempre lembro do José Maia. Falaram, uma mexeu com todas. Aí depois, quando a mulher lá, a maquiadora, chegou e falou, não, não foi nada disso, eu tava com raiva dele, coisa e tal. Você não vê as pessoas falarem da mesma forma, né? Então, mas você vê que o José Maia teve a reação dele. Eu acho que ele foi muito inteligente. Ele é um homem inteligente, né? Diferente do Marcos Mellen também, né? O outro caso que teve, mexeu com todos. Aquele cara, ele conseguiu piorar a situação dele com a postura da defesa, né? O Marcos Mellen. Ele jogando conversa nos outros lá no negócio. Cara, eu acho que ele tipo, tá tentando salvar uma coisa que não existe mais. A carreira e a reputação dele não existe. Então vamos reconstruir. Ele não, ele partiu pro ataque de um jeito que mostrou, não, no mínimo ele é muito escroto. Se Marcos ele não Mellen. violentou ninguém, ele é muito escroto, um cara que você não gostaria de ter na sua vida. Você viu a reportagem do Metrópolis com ele? Não vi, cara. Veja, ó, são dois episódios. Uma com as vítimas, né? Com as vítimas e com pessoas que presenciaram coisas e tal. Por exemplo, tem o Marcelo Diné lá, que era amigo dele. Inclusive, o Marcelo Diné tem uma hora que fala assim: cara, é estranho falar isso dele, porque ele é meu amigo. Entendeu? As pessoas veem essas pessoas falando essas coisas dele, é estranho pra mim. Mas, porra, a Calabresa tava lá, a Calabresa falou com ele depois de eles terem se divorciado, e parece que foi na forma traumática e tal. A Calabresa foi falar com ele, falou, pô, sabe, a Dani fala com as coisas pra mim e tal. E aí tem um episódio com ele, né? Então, cara, eu acho que ali ele deve ter cedido, mas eu acho que todo o ambiente era muito ruim, sabe? Ele trabalhava Sim, junto com os caras, virou chefe dos caras, mas não fez essa separação, esse distanciamento. E aí, porra, às vezes tinha aquele clima de brincadeira. Eu não sei, cara, é foda falar isso, porque às vezes tá parecendo que eu tô defendendo o Marcos Mellen. Mas a gente que é escrotão, acho que uma vez você não tava, eu e Alexandre a gente falou sobre isso. A gente, quando você é escrotão, que você tem um certo tipo de brincadeira, que não cabe mais hoje, entendeu? Mas às vezes você tá ali, você tá num ambiente, com clima com a galera ali, que você fica, pô, todo mundo ri, brinca, mas de repente uma pessoa dessa depois sai dessa bolha, vai para uma outra bolha que ela tem, comente, a gente estava lá no trabalho, falou tal coisa, aí a pessoa fala, não, isso é absurdo, não pode falar isso, não pode fazer, ele é seu chefe, e de repente cai na ficha, porra, e às vezes ali era um lance que o cara não fez com intenção nenhuma, não sei, esse lance da Dani Calabresa parece que ela mandava nudes para ele, também não quer dizer nada, que ela pode mandar foto pelada, aparecer pelada tal, se um dia ele quiser tentar falar, não, não, irmão, não tem essa, entendeu? Você pode ir com a mulher no motel. Chegou no motel, a mulher falou: pô, mudei de ideia, não quero mais. Já era. Você não vai ficar, pô, a gente tá aqui, vamos fazer, já viemos até aqui. Isso não existe, mano. Entendeu? Isso não o dá existe. e desce, ou dá ou desce não Não existe existe, mais. né? Na verdade, não era pra nunca ter existido, né? Mas. Sim, mas era tolerável, infelizmente era tolerável. Era uma coisa que a moralidade autorizava-nos a ter. Por exemplo, quantos parente meu, conhecidos, que você vê, o cara começou, que é o assunto tá próximo, o cara começou a namorar, a menina tinha 13, 14 anos, casaram com 16. Meus pais. É? Meus pais. Então, você não vai cancelar seu pai por causa disso, né? Não. Porque a moralidade dele era. Só que aí, mas não só isso, Velk.
Porque é o seguinte, apesar da maioridade ser maior naquela época, sem redundância aí, era 21, passou para 18 depois, se vivia menos. 50 anos era um idoso naquela época, que meus pais casaram lá em 65. 50 anos você estava no fim da vida, você já era avô, você estava ali. Então, era um costume, que nem meus pais. Minha mãe tinha 17 e meu pai 21 quando eles casaram. Obviamente que tem um tempo de namoro. Acho que meu pai tinha 17 e minha mãe 14 quando começaram. Não era um negócio que era visto pela sociedade de forma ruim. Acho que até hoje você vai ver Eu até que, se você for pensar, ele fala assim, não, porque o rapaz tem que estar casado mais velho, porque ele tem que estar, ele é provedor, né? Ele já tem que estar formado, ele já tem que estar trabalhando. E a mocinha, se ela for esperar o cara para ter a mesma idade, ela vai ficar velha. Era o costume da época. Eu fazer o quê? E engraçado que hoje causa uma estranheza, né? Você vê um cara de 17 anos namorar uma menina de 13, você vai ficar... Como assim? Se fosse minha sobrinha, sair na porrada com um cara desse. Mas não é estranho? Você olha assim, como as coisas mudaram. Você fala, como assim, mano? Cara de 17, uma de 13, entendeu? Eu não sei, eu criei uma linha pra mim que é o seguinte. Minha sobrinha fez 24 anos. 24? 25? 25. 25? Caralho, 25 anos já, tô velho, hein? Tá que pariu. Ela fez 25 anos. Mano, pra mim é uma criança. Tá ligado? Eu não consigo ver. Porra, ela tá perto de fazer 30 anos, mas pra mim eu ainda vejo como uma criança. Eu olho pra ela assim, pô, é uma criança que eu vi, sabe, o segundo dia de vida dela, um pacotinho desse tamanhozinho assim. Peguei no colo. Pra mim ela é uma criança. Então, até na academia, nessa idade, pra mim é uma criança. Tá ligado? É uma criança. Mas é mesmo. Vou fazer o quê? Pra nós, nós somos quarentões, né? Infelizmente. Seu pai nasceu com 40 já não usava mais bermuda. Cara, meu avô morreu com 48 anos de idade e ele era avô já. Com 48, velho. Daqui a 3 anos, mano. Entendeu? Pra mim. Tá ligado? E ela era velho, era considerado velho. Entendeu? Velhaço, ancião, idoso. 48 anos de idade, mano. Tá ligado? Hoje eu tenho aqui 45. Puta jeito de menino. Pera aí, vou fechar aqui que a gente já emenda no outro, já que a gente transitou para esse assunto. Pera aí. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.